Muito bem, vamos continuar na nossa análise dos direitos sociais coletivos. Joga aqui na tela comigo. Olha só, aqui tem uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal que ele diz assim, ó, legitimidade, mandado de segurança coletivo, sindicato, registro no Ministério do Trabalho. A legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual no mandado de segurança coletivo, onde é que nós temos isso? Nós temos isso lá no artigo 5º, inciso 70 do texto constitucional. Organização sindical é parte legítima, extraordinária, para propor mandado de segurança coletivo. Vamos voltar. A legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual no mandado de segurança coletivo pressupõe o quê? Tão somente a existência jurídica, ou seja, o registro no cartório. Existência jurídica é a personalidade jurídica, ele já foi criado, que é a pessoa jurídica de direito privado, sem fim lucrativo. Então ele diz, a legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual no mandado de segurança coletivo pressupõe tão somente a existência jurídica, ou seja, o registro no cartório, sendo indiferente estarem ou não os estatutos arquivados e registrados no Ministério do Trabalho. Nós vimos que não há necessidade de autorização para a fundação do sindicato, mas tem que haver o registro no órgão competente, e órgão competente, segundo o Supremo, é o Ministério do Trabalho. Continua comigo. Um outro tema muito importante é o inciso 2 do artigo 8º, que cuida do princípio da unicidade sindical. Ele diz que é proibida a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau. Lembra que existe o sindicato, existe o sindicato, existe a federação e existe a confederação. A CLT vai cuidar dessa temática. Então ele diz, é proibida a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, aqui dos trabalhadores e aqui dos empregadores, categoria econômica. Vamos lá. É proibida a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. O princípio da unicidade sindical diz que em cada base territorial só pode ter um órgão sindical representante. Essa base territorial será definida pelos trabalhadores ou empregadores, e essa base não pode ser inferior à área de um município. Então, dentro, por exemplo, de um município, eu só posso ter um sindicato representando uma categoria profissional ou econômica. Eu não posso ter mais de um sindicato dentro de uma mesma base representando a mesma categoria. Então, isso é o princípio da unicidade sindical. Por exemplo, se eu já tenho um sindicato dos professores dentro de um município, eu não posso vir instalar um novo sindicato que cuide da mesma categoria. Aí o Supremo disse assim, não implica ofensa ao princípio da unicidade sindical a criação de novo sindicato, detalhe, por desdobramento ou desmembramento do sindicato pré-existente para representação de categoria profissional específica, desde que respeitados os requisitos impostos pela legislação trabalhista e atendida a abrangência territorial mínima estabelecida pela Constituição Federal. Isso aqui, por exemplo, já aconteceu bastante com a questão dos sindicatos dos vigilantes e dos brigadistas. Em muitos lugares, o sindicato era um só, que representava a categoria dos vigilantes e a categoria dos brigadistas. Depois houve, com a lei geral que cuida
principalmente dos bombeiros civis, houve então o desdobramento daquele sindicato em um outro sindicato específico dos bombeiros civis, por exemplo. Então, o que o Supremo entende? Que esse desdobramento do sindicato para cuidar de uma carreira específica não fere o princípio da unidade ou unicidade sindical. O que não pode haver são duas organizações sindicais em qualquer grau cuidando da mesma categoria profissional ou econômica. Porém, se o sindicato faz um desdobramento, um desmembramento para cuidar de uma categoria específica, isso por si só não fere o princípio da unicidade sindical. Tudo bem? Joga aqui na tela comigo, vamos continuar na nossa análise. O artigo 8º, inciso 3º, ele diz assim: ao sindicato cabe defender direitos e interesses coletivos ou individuais. Perceba, direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Aqui é uma questão muito elementar. O examinador, sem a menor criatividade, vem e coloca um exceto aqui, ó, querendo ali nos pegar naquela hora às vezes da tensão ali da prova, e a gente pode passar despercebido. Então fica atento, exceto não, é inclusive o sindicato vai defender a categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Aí mais uma decisão do Supremo. Esta corte firmou o entendimento segundo o qual o sindicato tem legitimidade para atuar como substituto, que é um legitimado extraordinário, na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria, que representa. Quanto à violação do artigo 5º, 70 e 21 da Carta, esta Corte firmou entendimento de que é desnecessária a expressa autorização dos sindicalizados para substituição processual. Então perceba, o sindicato atua como um substituto, ele vai atuar em nome próprio para defender interesse da categoria. Ora, se ele está atuando como substituto, substituição processual não precisa de autorização especial, é desnecessária a expressa autorização dos sindicalizados para essa substituição. Fica atento. Muito bem, um outro tema muito importante e explorado é acerca da contribuição sindical e da contribuição confederativa. Acompanha comigo o artigo 8º, inciso 4º, que diz assim: a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para quê? Para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva. Aí ele vem e diz assim, ó, independentemente da contribuição prevista em lei. Então, peraí, há uma contribuição fixada pela Assembleia, e essa é para quê? Para custeio do sistema confederativo. Esta é a contribuição confederativa. E, independentemente dessa primeira fixada pela Assembleia Geral, há uma contribuição prevista em lei. Essa é uma espécie tributária, isso é um tributo. E aí, o que é que nós temos que ficar atento? A contribuição, fica atento, a contribuição sindical, joga aqui na tela comigo. A contribuição sindical, ela é exigida de quem participe da categoria. Não precisa da pessoa estar sindicalizado para que ele tenha que pagar a contribuição sindical. Por quê? Porque a contribuição sindical ela é devida por uma exigência legal. É tanto que o finalzinho do inciso 4º diz, independentemente da contribuição prevista em lei. Então fica atento. A contribuição confederativa fixada por Assembleia, ela somente é exigível de quem? De quem é filiado. Então, a contribuição
confederativa, ela serve para custear o sistema confederativo. Então, somente os filiados é que vão ser alcançados por essa exigência. Já a contribuição sindical, ela é exigida de todos aqueles que participem da categoria. Então, uma pessoa, ao começar a trabalhar em uma determinada atividade, ela é automaticamente inserida na categoria. Veja que eu não estou dizendo que ela é automaticamente filiada a sindicato. São coisas diferentes. Contribuição sindical é exigida independentemente de filiação a um determinado sindicato. Inclusive, o Supremo tem decisão nesse sentido. Vamos analisar? Joga comigo aqui. Olha só. A contribuição de qual estamos tratando? Confederativa, de que trata o artigo 8º, inciso 4º, somente é exigível de quem? Dos filiados ao sindicato. Inclusive, isso era a súmula 666 do Supremo, virou súmula vinculante número 40. Isso é muito importante para a prova, fica atento. A contribuição o quê? Confederativa, somente é exigível de quem? Dos filiados. Aí, aqui o Supremo, nesse recurso extraordinário, também enfrenta essa questão. Vamos ver. A contribuição assistencial visa o quê? Custear atividades assistenciais do sindicato, principalmente no curso de negociações coletivas. A contribuição confederativa destina-se ao financiamento do sistema confederativo de representação sindical, patronal ou obreira. Destas, das duas, da assistencial e da confederativa, somente a confederativa encontra previsão na Constituição Federal, que confere à Assembleia Geral a atribuição de criá-la. Quem é que cria contribuição confederativa? É a Assembleia Geral. Este dispositivo constitucional garantiu a sobrevivência da contribuição o quê? Sindical. É outra contribuição prevista na CLT, questão pacificada nesta corte, no sentido de que somente a contribuição sindical prevista na CLT, por ter caráter parafiscal, é exigida, é exigível de toda a categoria, independentemente de filiação. Meus amigos, por favor, não percam a questão dessa na prova, hein? Contribuição sindical é exigida de toda a categoria, independentemente de filiação. Já a contribuição confederativa, e a gente viu que o Supremo agora tem súmula vinculante sobre isso, súmula vinculante número 40, né? Súmula vinculante número 40, quase não sai aqui. Tudo bem? Fica atento com isso, joga aqui na tela comigo, vamos lá? Algumas notinhas conclusivas ainda do artigo 8º. Ninguém é obrigado a filiar ou permanecer filiado a sindicato. Isso aqui é o que a doutrina chama de dimensão positiva e negativa do direito. Porque eu tenho o direito de me filiar, mas também o direito de não filiar ou não permanecer filiado. Então, a dimensão positiva é o direito de se filiar. E a dimensão negativa, por sua vez, é o direito de não se filiar ou o quê? Permanecer filiado. Beleza? Ninguém é obrigado a filiar-se ou permanecer filiado. Aí ele vem e diz, é obrigatória a participação do sindicato nas negociações, o quê? Coletivas de trabalho. Essa é muito explorada, como eu disse, a maioria das questões de direitos sociais são exploradas literalmente. O aposentado filiado, ele tem direito de votar e ser votado na organização sindical. Então, o cara que é filiado e se aposenta e permanece filiado, ele continua com o direito de votar e ser votado para a direção de organização sindical.
Outra questão, é vedada, é proibida a dispensa de empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que eleito suplente, ele ainda tem essa estabilidade até um ano após o final do mandato. Então isso aqui é uma espécie de estabilidade. Porém ele diz, salvo se esse cara cometeu o quê? Uma falta grave nos termos da lei. Ele diz que é vedada a dispensa desse empregado, então há aqui uma estabilidade, mas é uma estabilidade relativa. Por quê? Se ele cometer uma falta grave na forma prevista na lei, ele pode ser demitido. Legal? Continua comigo. Aqui nós temos o artigo 9º que diz, é assegurado o direito de greve. Veja que o artigo 9º cuida da greve na iniciativa o quê? Privada. A greve do servidor público civil está no 37.7. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e também vai dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E o parágrafo 2º diz que os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. O Supremo Tribunal Federal, na súmula 316, diz: a simples adesão à greve não é falta grave. Por quê? Porque fazer greve é um direito. Então, a simples adesão não representa uma falta grave. E para fechar, o direito à greve não é um direito absoluto, devendo a categoria observar o quê? Os parâmetros legais de regência. Aí ele vem, descabe falar em transgressão à Constituição quando o indeferimento de garantia de emprego decorre do fato de se haver enquadrado a greve como algo ilegal. Perceba que a simples adesão à greve, a súmula 316 diz, a simples adesão a uma greve, não é por si só uma falta grave. Porém, o que o Supremo entendeu nesse recurso extraordinário 184.083? Que não cabe falar em transgressão à Constituição quando houve a negativa de garantia no emprego decorrente do fato de a greve ter sido vista como ilegal. Ora, se a greve é ilegal e a pessoa adere, está aderindo a um ato ilegal. Então pode ser sancionada por isso. Tudo bem? Então aqui eu procurei destacar as principais informações. É fundamental que você faça a análise cuidadosa dos artigos, porque, como eu disse, no âmbito do direito constitucional, a maioria das questões são literais. Quando a gente vai tratar do direito do trabalho, aí sim, aí as questões são bem detalhadas, porque envolve exame da legislação, da jurisprudência do TST. Mas no âmbito do direito constitucional, a questão ela é mais objetiva, mais focada realmente na literalidade do texto constitucional. Tá certo? Um grande abraço. Valeu!